Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Saber. Hoje estamos no nosso terceiro episódio e vamos falar sobre um tema muito importante: educação nas comunidades do interior, onde a escola não é apenas um espaço de ensino, mas um ponto de união e transformação social. E temos a honra de receber a diretora Fabiana, da Unidade Escolar General Gaioso de Almendra, uma escola que atende alunos do Fundamental 1 e Fundamental 2 e que desempenha um papel essencial para a comunidade rural. Diretora Fabiana, seja muito bem-vinda ao Pode Saber. Boa noite, Pedro Lucas. Muito obrigada pelo convite. É uma enorme satisfação estar participando com vocês desse momento. Vale ressaltar que nossa escola atende da educação infantil até a educação de jovens e adultos. Olha aí que bacana, né? Então, assim, já dá para a gente perceber que é uma escola bem completa, tá? É uma escola que vai desde, eu falei aqui na introdução, Fundamental 1 e 2, mas que também aborda aí também a educação de jovens e adultos. E, para começar, diretora, conte para nós um pouco da sua trajetória, né? Como surgiu sua paixão pela educação e como foi a caminhada para se tornar diretora da Unidade Escolar General Gaioso de Almendra. Eu, desde quando estudante, vou iniciar lá do início, sempre tive esse olhar para a educação, tive aí nomes bastante conhecidos aqui do nosso município como professores, com quem eu carrego muito orgulho e satisfação em dizer que eles foram meus professores, que eu tenho aí o professor Leno, professora Gorete, professora Coquita, Claudenice, eles todos passaram aqui pelo meu ensino fundamental maior. E aí, lá no Fundamental Maior, já começou a despertar essa vontade em lecionar. Existia, sim, aquela competição entre eu e um colega meu, naquela questão de nota, quem tira as melhores notas, aquela competição sadia que eu tenho vontade que isso aconteça hoje, que está um pouquinho mais complicado, não é? Que é o saudoso Dinamarco, que era um grande amigo meu, e que a gente existia, aquela competição ano a ano, que mês a mês, que era o melhor, e geralmente eu sempre ficava no segundo lugar. Mas começou aí aquela vontade, aquela luz, aquele fogozinho de vontade em ensinar. E aí, quando foi em 2009, não, anteriormente eu já comecei a dar aulas substituindo alguns professores, principalmente minha cunhada, que para iniciar esse momento professora, docente, eu tive o apoio e o incentivo muito grande dela, por parte dela. E aí eu comecei a tirar substituições de professores, e aí em seguida tirando licenças. Aí logo eu fiz o seletivo em 2009, seletivo para ingressar na educação, lecionando mesmo, na educação de jovens e adultos, no qual eu tenho muito carinho por essa modalidade. Nessa modalidade eu trabalhei por 5 anos. E aí, desde então, não parei mais. É um desafio atrás do outro. E assim, é bacana essa parte de você lecionar para jovens e adultos, porque assim, você se acostuma a lidar com pessoas com uma maturidade um pouco maior, né? E isso, querendo ou não, ajuda você a lidar com os mais jovens, né? A lidar com os adolescentes, com as crianças, porque querendo ou não, você administrar os jovens e adultos também é um desafio, tá? Não é porque eles são mais maduros que é simples, né? E aí eu queria que você falasse também um pouco sobre isso aí, dos desafios de acordo com cada idade, né? Os desafios que cada idade impõe nessa questão do ensino. Realmente, é bem desafiador. Naquela época eu era bem imatura, né? Novinha, continuo nova, estou com 36 anos, mas naquela época eu era bem, bem novinha mesmo, e aí
É um desafio, porque o idoso, o público jovem e adulto é bem diferente de se trabalhar com criança, com adolescente. Ele é muito carente de atenção, ele precisa daquele diálogo, daquela receptividade, aquele abraço, aquela conversa. Tinha dias, Pedro Lucas, que eu não conseguia dar aula. Eu tirava à noite, que eu lecionava aqui na escola, que é aqui do lado da minha residência, que é Aristide do Monte Torres, que atualmente ele é fechado, né? É o museu hoje em dia. E aí, às vezes, eu chegava às 6 horas, saía quase 9, somente falando sobre a vida pessoal deles, e eu não poderia inserir outro assunto, porque também não, a gente tem que tratar o aluno da educação de jovens e adultos com todo um cuidado, porque a gente também tem medo de perder ele, não é? E assim, é diferente, e muito gratificante. Você vê o carinho do idoso, o respeito que ele tem pela gente, é indecifrável. Só vai saber quem é a educação, como é que ela funciona, quem realmente trabalhou ali com eles no chão da escola. É um trabalho muito gratificante e bem diferente da educação infantil, porque a educação infantil eu não tive. Eu espero ter ainda o prazer, não tive o prazer de ir para a sala de aula com a educação infantil. Trabalhei depois da educação de jovens e adultos, principalmente no fundamental menor, principalmente nas turminhas de primeiro ano, que foi o período maior que eu estive com eles. E o fundamental maior é aquele desafio que eu acredito que todos os meus colegas diretores passam, e professores também, que é a questão da indisciplina, da gente conseguir dar aula, pelo menos, porque os meninos, eles são mais agitados, alguns não querem, aí tem aquela preguiça, a preguiça acho que normal para todo adolescente, é contado os adolescentes que não sejam preguiçosos, principalmente para estudar. E aí são modalidades que cada um tem suas peculiaridades e dificuldades também, mas também tem suas gratificações. Sim, sim, e com certeza. E falando dos adolescentes hoje em dia serem preguiçosos, eu estava até conversando um dia desse com os colegas meus e falando, hoje em dia o desafio na sala de aula é você prender a atenção do aluno. Acho que é o maior desafio, porque assim, no mundo que a gente vive hoje, onde você tem um celular, você tem as redes sociais, a mente dos alunos anda muito acelerada. Então, assim, se antigamente já era difícil o aluno prestar atenção em uma pessoa ali de frente a um quadro, explicando um assunto ali que, de certa forma, é um assunto antissocial. E aí, hoje em dia, está muito mais difícil. Então, acredito que hoje o principal desafio é você captar a atenção dos alunos. Né? Eu acho que numa sala de 20, 25 alunos, se você conseguir captar a atenção de 7, 8, é muito. Então, assim, Pode eu se acredito considerar, te cortando, um professor espetacular, se ele conseguir. exatamente. E assim, a gente entra num outro tópico aqui que eu gostaria de saber de você, é a questão da inovação. Eu acredito que hoje o professor tem que inovar bastante. E aí eu queria saber se os professores da escola do General Gaioso estão buscando esta inovação. Você, como diretora, você está lá no dia a dia, você está vendo, e eu queria saber de você o que é que você acha da inovação em si, dentro da sala de aula, se você acha que é algo necessário, e se na escola aí vocês estão buscando isso, os professores estão buscando isso. É necessário, é extremamente necessário ter inovação, ter algo para chamar a atenção, ser uma aula atrativa, porque para o ensino tradicional a gente não consegue. Não adianta o professor falar que consegue ensinando tradicionalmente o público adolescente, é muito difícil, apesar da gente tentar. A gente ainda na minha escola, a gente ainda anda em passos posso dizer, de tartarugas, quanto à inovação, porque, não sei se porque a gente também já se sente desestimulado na questão, eu estou falando no público adolescente, viu? Na Uhum. questão de chegar na sala de aula e eles já terem aquela dificuldade de a gente conseguir colocar eles dentro da sala de aula, conseguir sentá-los, conseguir ter a atenção.
E aí eu acho que os meus professores, eu não sei se só os meus, mas eu acredito que a grande maioria do nosso município, se não do nosso país, já se sente desestimulado, apesar do nosso município pagar o piso salarial bonitinho, de acordo, e em dias, mas eu sinto que os meus professores são desestimulados quanto ao ensinar, principalmente ao público adolescente, porque é um público mesmo difícil, é um público cheio de desafios, a gente tem que ter jogo de cintura, em alguns momentos a gente tem que falar como eles, na questão das gírias, a gente tem que montar uma certa intimidade, a gente não pode ficar, tipo, uma parede, a gente tem que se familiarizar eles, tentar entender, apesar de ser difícil. Querendo ou não, algumas pessoas dizem que é porque eu gosto de desafios, para não dizer outros termos, porque aqueles mais danados, que forma popular de se falar, os mais disciplinados, são os que eu tento trazer, são os mais difíceis, são os que eu tento mais trazer para mim, para a escola, para ver se eu consigo algo. Porque, querendo ou não, Pedro, por trás de cada adolescente daquele, existe algum problema familiar, ou por mais difícil que ele seja, quanto mais o aluno é difícil, mais problema tem em casa. E, às vezes, a sala de aula, a escola é fuga para eles. Então, assim, por isso que eu vejo que, em alguns momentos, a minha equipe ainda anda a passo de tartaruga quanto a isso, né? Não é porque eles façam propositalmente, é porque, às vezes, eu acho que falta estímulo. Eles já entram na sala sem estímulo, porque sabe, hoje eu vou enfrentar tal turma, aí já entram desestimulados. Sim, e assim, pensando em um roteiro do que acontece, eu acho que o roteiro que acontece hoje em dia é o seguinte: os alunos, a maioria saem de casa já sem vontade de ir para a escola, saem meio que por obrigação, né, dos pais, ou enfim. E assim, e aí quando chega na escola, ele não vê aquele estímulo, aquele interesse, ele não vê um sentido naquilo que ele está vendo. E quanto aos professores, eu acredito que falta uma certa capacitação para inovação. Porque, assim, não é você, de certa forma, cobrar dos professores de inovação do nada. Tem que ter uma capacitação. Que tipo de capacitação é essa? Uma capacitação em que os professores sejam orientados a técnicas de como serem mais eficientes na sala de aula. Eficiência que eu digo no quesito de inovação. É do professor entender que em uma sala de 20 alunos, ele não pode ensinar do mesmo jeito para os 20 alunos. Porque, assim, vai ter um que vai pegar o assunto mais fácil, vai ter um que vai pegar o assunto de uma forma mais lenta. Então, o professor, em vez dele colocar a régua dele aqui, eu estou dando aula aqui para 20 alunos, eu estou dando aula para este nível de mentalidade. Você tem que baixar a sua régua para o nível menor que tem, para aquele que aprende com maior dificuldade. E assim, os demais poderão aprender. Se algum tem dificuldade, é pegar na mão e vem. Eu sei que muitos professores que estão nos assistindo aqui podem estar pensando, mas eu já faço isso. Será que você faz? Se você fizer, o resultado, com certeza, os alunos vão dizer. Porque, assim, o bom professor, o aluno diz. O aluno diz. Se ele está tendo resultado, o aluno diz. É inevitável. Na roda de conversa dos alunos, vai estar falando, ó, fulano está aí, tá a aula do professor, fulano está agora. Então, assim, é muito bacana esse tópico da inovação e eu acho que é algo que deveria ser bastante trabalhado nas escolas, porque hoje em dia necessita muito disso. Como eu falei, hoje a atenção dos alunos é uma moeda de ouro. É uma moeda de ouro. Com certeza. Né? E aí, falando na questão de capacitações, Pedro, o município investe muito nessa questão de capacitações, temos PEPAI, que temos as formações mensais, mas eu acho que ainda falta a virada de chave. Está faltando a virada de chave, que eu não sei qual seria, e eu acho que até a própria SEMEG fica, talvez,
procurando algo que dê essa virada de chave para a gente conseguir algo, apesar do nosso município ter maravilhosos resultados, estamos aí no topo, graças a Deus. A minha escola também não é diferente, está lá no topo, principalmente no fundamental menor, mas a gente fala, nesses momentos, vem muitos palestrantes maravilhosos, a gente sai de lá bem inspirado, e aí eu até comento lá com os colegas, agora esse ano vai dar certo. Mas aí quando chega no chão da escola, a história é outra, Pedro, a história é bem diferente. E aí às vezes eu fico pensando, o que seria essa virada de chave para a gente conseguir alguma coisa desses dois públicos, o nosso público docente e o nosso público discente. Não é uma crítica ao nosso público docente, eu tenho profissionais maravilhosos, mas até eles, acredito que eles não conseguiram ainda achar o ponto crucial para conseguir algo dessa demanda, porque a demanda é difícil. Sim, inclusive, eu fui em uma dessas palestras, se eu não me engano, em setembro, eu acho, em uma das palestras que teve lá. E eu percebi uma coisa. A palestra foi muito boa, foi excelente, tá? Só que a palestra foi muito boa e excelente para professores. Porque ali estavam os professores, né? Faz todo sentido. Só que, quando eu digo capacitação, eu digo a partir da visão do aluno, não a partir da visão do professor. Porque, assim, a gente que é professor, a gente pode estar na nossa roda, a gente pode estar conversando, a gente pode ter ideias, isso faz sentido na nossa cabeça, nós somos professores. Só que você não vai dar aula para professores, você vai dar aula para alunos. Então, quando eu digo capacitação, eu quero capacitação com a visão do aluno. Eu quero palestrantes que tenham a visão do aluno. Que palestrantes são esses? Eu já dei algumas palestras em escolas para alunos. Inclusive, no próximo ano já tem alguns ciclos de palestras já. E aí, o que eu busco focar nas minhas palestras? Eu busco ver as necessidades dos alunos. O que o aluno espera ao ir para a escola? E aí, a partir disso, eu acho que o ponto é esse. A partir desse ponto, o que o aluno quer ver na escola? O ponto seria esse. E aí, trabalhar a partir disso. Porque, como eu falei, em uma escola, a moeda mais valiosa que tem é a atenção do aluno. Então, a gente tem que ver nas capacitações, capacitar os professores para captar essa moeda. Captar essa moeda, né? Porque, assim, é bonito você ir para uma palestra onde tem só professores, e aí eu falar dos resultados, tudo, muito bacana. Mas, como eu falei, para professores. Se a gente colocasse naquela palestra que a gente foi, colocasse 3 alunos lá, o que você acha que os alunos sairiam de lá achando? Eles não entenderam nada. Com certeza eles iam falar assim, não faz sentido para o professor, mas não está fazendo para mim. Então, assim, realmente, concordo, a gente tem que procurar algo que faça sentido para eles, porque o mesmo que está fazendo sentido para mim, Fabiana, docente, mas eu estou fazendo aqui meu conteúdo, minha aula linda e maravilhosa, aí eu chego lá na sala de aula e executo, e aí, fez sentido para eles ali? Eu estou te entendendo perfeitamente. Exatamente. Porque assim, se a gente já está na nossa palestra, e aí a gente conversou e tudo, a gente bolou um método muito bacana e show. Fez sentido para mim, fez sentido para você, mas a gente é professor. Vai fazer sentido para a gente. Agora, dentro da sala de aula, e aí? Aí é que tá, né? Então, isso é muito importante. Essa visão, eu acho que é essencial. Talvez essa visão seja a virada de chave que a CEMED busca. Talvez essa seja a virada de chave que eles buscam. Não sei se alguém já falou sobre essa visão, né? Mas, enfim, é algo que a gente pode trabalhar aí futuramente, né? Com certeza. E agora,
a gente falou aqui um pouco sobre inovação, um pouco sobre o ambiente da sala de aula, e agora puxando para o tema central do nosso podcast, que é a realidade da educação no interior. Então, eu tenho aqui algumas perguntas, eu gostaria de saber de você a primeira pergunta, né? Como você descreveria a realidade da educação no interior em comparação com a sede do município? Aí eu te faço outra pergunta. Em que sentido? Pronto, vamos lá. Eu quero primeiramente saber no sentido de, vamos lá, nível de ensino. Nível de ensino. Quando eu digo nível de ensino, eu digo nível de ensino, professores, os materiais, enfim. Tô entendendo. Pedro, eu já está com alguns, como eu lhe falei, já está com alguns anos, desde 2009 que eu estou na educação, mas eu só trabalhei 5 anos aqui, né? Mexi com monitoria também, mais educação, tive essa oportunidade dada pela professora Arlete, até então era gestora, mas em seguida eu passei no seletivo em Castelo, não é? Uhum. E aí eu trabalhei mais 3 anos lá, e aí depois que vim para cá a convite do atual gestor. Que até então a gente fica trêmula, né? Quando recebe esse convite, será se eu dou conta? Porque é a primeira vez que eu fiquei à frente da escola, e é uma equipe muito grande. E a gente tem muito medo. O novo dá medo, não tem como. E aí, eu não vejo, Pedro, diferenciação. Anteriormente, a gente via alguns pontos de diferenciação, mas desde quando eu ingressei na gestão, eu não vejo essa diferenciação quanto ao profissional. Nós temos excelentes profissionais na nossa escola, por lá também já passaram maravilhosos, e estão chegando outros melhores, né? E assim como acontece na sede. Quanto ao grupo docente, eu não vejo essa diferenciação. Para mim, o nível é igual, são todos formados, que não estão formando, ou não são formados, estão se formando, outros têm pós, os que não estão com a pós, mas estão estudando, estão sempre buscando mais. Então, assim, quanto à docência, eu não vejo diferenciação, para mim é igual. Quanto a recursos também, eu vejo que a nossa atual secretária de Educação tenta equilibrar cidade, zona rural e zona urbana por igual. E, sinceramente, quando eu vi aqui os tópicos, eu não vejo diferenciação. Possa que outros colegas meus ou algum docente veja essa diferenciação, mas General Gaioso, hoje, eu não vejo diferenciação na questão de material, porque o custeio repassado para nós é o PDD básico. Geralmente, o PDD básico da zona rural é um pouquinho mais que a zona urbana, e a gente só se apega com esse recurso. É um recurso pouco para a gente passar 200 de eletivo, mas a gente nós vamos dando certo. Em conversa constante minha com os demais diretores, somos muito próximos para a gente estar falando sobre as problemáticas. E assim, o tratar municipal por parte da gestora da CEMED, a secretária Janaína, o gestor municipal, o Olavo Júnior, e a equipe técnica, eles são bem presentes, toda vida que eu solicito, eles estão me atendendo. Então, eu sinceramente não vejo, eu procuro sempre eles, eu estou sempre ali mexendo com eles, pedindo, e tudo que eu peço a eles, eu sou atendida. Eu nunca recebi, eu não estou mentindo, eu nunca recebi o não do meu gestor municipal e nunca recebi o não da secretária de Educação, assim como os técnicos da CEMED. Porque quando eu procuro algo deles, é porque realmente a gente está precisando. E eu acredito se existir essa diferenciação só se for nas outras escolas do interior, porque para o General Gaioso eu não considero, para mim não tem essa diferenciação. Pronto, o porquê dessa pergunta em si, né? Se existe essa comparação. Por quê?
querendo ou não, você sabe disso, muitas pessoas gostam dessa comparação, né? Sim, Ou sim. acham que tem uma diferença, mas isso aí é Uhum. uma coisa que, na minha opinião, pode acontecer em outras cidades, mas na nossa não acontece. Tá? Então, assim, o nível de ensino da sede, eu acredito que é equiparado ao das escolas dos interiores, né? É muito igual, é muito igual. E assim, eu acredito que até na questão do equipamento mesmo, a gente tem visto aí nos últimos anos muitos equipamentos aí sendo enviados para as escolas do interior. Então, assim, é, são avanços, né? E que com certeza ajudam muito os adolescentes, não só adolescentes, mas jovens e adultos aí, que querem estudar e que estão presentes aí no interior. Então, já partindo dessa premissa, né? Eu queria saber qual é a importância da Escola General Gaioso para a comunidade rural onde ela está inserida. General Gaioso é o centro, né? A nossa unidade escolar é o centro da comunidade, é o famoso coração da comunidade Nova Olinda, é uma escola centenária, que atende todos os públicos, é uma escola aberta à população, tanto local como a região vizinha, porque a gente recebe nossa alunada da toda a região Data Gaioso, como você já deve ter ouvido falar, região Tranqueiras, região de São Francisco. Então, a gente atende uma demanda bem grande, e aí eu considero a unidade escolar o coração dessa região, porque a gente atende vários públicos, diversas realidades, e estamos sempre abertos a receber e conversar com o pai, mas também somos bem exigentes quanto a procurar a família estar presente na escola. E assim, é outro desafio também, né? Não, eu acho que não é só na sede, mas no interior também, como você falou aí, você trazer os pais para a escola. Isso é um desafio também É é, enorme, enorme, é né? enorme. E aí, partindo também dessa questão da quantidade de alunos que a escola atende, né? Eu queria saber como é que a escola lida com questões como transporte escolar, rotina de deslocamento, né? A nossa rotina a gente recebe alunos de muito distante, região da Miraíma, Baixia, os assentamentos, Baixia do Saco, Baixa Comprida, são adolescentes que saem cedo de casa, e aí a gente está sempre com esse olhar atento a eles, porque eles acordam cedo, para irem para a escola, às vezes sai 10 horas da manhã para chegar uma na escola, e é um percurso longo, cansativo. Os nossos transportes são os que eu recebo no General Gaioso, são todos ônibus, eu tenho 2 ônibus públicos e tenho um de empresa particular. E aí, quanto ao problema de transporte, algumas vezes, problemas mecânicos, eu acredito que seja normal perante o funcionamento todo dia, em estradas que, com o passar dos dias, com muito acesso, elas vão dificultando o tráfego, mas é isso, a nossa realidade do nosso alunado, são crianças e adolescentes que vêm de longe, de famílias que vivem praticamente sua renda de programas sociais, e aí, muitas vezes, em longos períodos, alguns faltam, por conta que, às vezes, os pais saem, não querem deixar a mãe só, eles saem para a questão de trabalho, principalmente no período de tirar palha, mas, mesmo assim, ao longo dos anos, eu consegui diminuir essa questão das faltas na escola, que no início era bem preocupante, mas a gente já está bem mais tranquilo quanto a isso. A conscientização da família foi vital nesse processo. Os alunos da educação de jovens e adultos têm transporte também ou Tem sim. tem também, né? Tem sim. A educação de jovens e adultos, ele funciona na escola, e aí também
Em outros dias da semana, eles funcionam também aqui na escola, no Raimundo Belé, ali nas Tranqueiras de Baixo. E uma outra demanda funciona lá no Rei Davi, no São Francisco. E são bem atuantes. E aí, o período que eles passam aí à noite para o General Gaioso, eles são transportados pelo ônibus escolar público. Ah, tá certo, bacana. Uma outra pergunta que eu queria saber é como é que funciona o processo de alfabetização e o acompanhamento do Fundamental 1. O nosso processo de alfabetização, Pedro, é muito, muito bom. Eu sempre, o povo vão falar que eu sou egocêntrica, eu sou amostrada, como se diz. Mas o nosso público, os professores, eu tenho os melhores na minha escola da questão de alfabetização. Eu tenho ali os melhores professores ali no ciclo de alfabetização. Então, assim, ele é um processo cheio de obstáculos, assim, por conta que a gente também, eu volto à família, a gente também precisa muito do apoio familiar, porque não adianta nós, professores, estar ali batendo daquela mesma tecla, tentando dar o melhor para os alunos, para as crianças, se quando chega em casa, aquele trabalho não é dado continuidade. Chega em casa, joga os papéis em cima da cadeira e ganha o mundo para brincar. Não tem aquele momento de sentar hoje, esse momento aqui, 3 minutinhos, 5 minutos, vamos aqui responder nossas atividadezinhas, aquele momento. E eu cobro muito isso da família. Eu acho que eu deu tanto cobrar, e aí a gente tem aquele acompanhamento, a gente tem um acompanhamento mensal de para casas não feitos, porque a gente manda uma atividadezinha para casa, para que as famílias tenham aquele momento com eles, de sentar e discutir o assunto que foi trabalhado durante o dia, para que também a família se misture com a escola, porque é trabalhoso. A gente trazer a família para a escola é bem difícil. E aí os nossos professores sempre estão buscando se reciclar quanto a isso, porque trabalhar com fundamental menor é uma maravilha. Eu amo. E aí temos aqui nossa professora Solange, excelente alfabetizadora, já de longas datas, aqui no primeiro ano. Estamos saindo com uma turminha de 13 alunos, todos alfabetizados, bem avançados, tá aí as avaliações que não deixam eu mentir, passando para o segundo ano. Então, a professora do segundo ano que vem, não vai ter muitas dificuldades quanto ao ingresso, porque quando agora mudou, não é? A gente tem que sair do segundo ano já, o ciclo de alfabetização agora é só até o segundo ano. Então, eles têm que sair do segundo ano totalmente alfabetizados, alunos fluentes em leitura e escrita. E aí temos no segundo ano nossa professora de terrinha, que a de terrinha é destaque municipal. Eu considero, perdão às outras professoras alfabetizadoras, mas eu considero a melhor, sim, do município, porque os melhores resultados vêm das turmas que ela pega. Então, e aí eu venho para o terceiro ano, tem uma professora Edilene, altamente responsável, capacitada. Então, meu ciclo de alfabetização é maravilhoso, e aí eu não tenho dificuldades, porque quando trabalhar com criança também não tem essa dificuldade que é trabalhar com público adolescente. A gente consegue trazer eles para a gente mais rápido, porque eles ainda são crianças, eles ainda têm o apego com o professor, ainda tem o tia na boca, né? Então, assim, eu falo sempre que meu ciclo de alfabetização é minha galinha dos ovos de ouro, porque é maravilhoso. E aí, essa questão do apego, eu acho que é o principal desafio para a gente trazer para o Fundamental 2. Esse é Exatamente. o principal desafio, porque, assim, quando o aluno se apega ao professor, com certeza é muito mais fácil de você ensinar. Não importa o que você ensinar e a forma que você ensinar. O aluno, quando ele se apega e quando ele se identifica a você, o aluno ele vai prestar atenção no que você está fazendo. Inclusive, teve uma experiência que eu fui aí, dar aula aí, e aí teve alguns alunos
que tem aquela curiosidade, tudo de conhecer, quem é o professor, quem é isso, quem é aquilo. E aí, eu falei que desenhava para eles, né? Aí alguns não acreditaram. E aí eu mostrei no celular alguns dos meus trabalhos que eu tinha feito, e aí eles ficaram maravilhados com aquilo. E aí, a partir dali, eu prestei atenção que alguns que tinham algumas conversas paralelas e tudo mais, a partir do momento que souberam disso, eu acho que eles fizeram foi se identificar, uma coisa do tipo. E aí, esses alunos passaram a prestar atenção na minha aula como ninguém, né? E aí, conversava, professor, desenho tal, desenho tal. E aí, percebo que foi criada uma identificação. Então, assim, eu acho que hoje esse é o principal ponto, né? Você também criar uma identificação com o aluno, né? E aí, pegando esse gancho aí da identificação, queria que você falasse, já que você falou de Fundamental 1, queria que você falasse do Fundamental 2, né? Os desafios aí. Aí eu falo a questão que você ficou lá, e eu lembrando aqui, né? Você plantou uma raizinha lá com eles, essa semana mesmo, a turma do 8º ano está tendo reforço, e alguns alunos comentando comigo. O Pedro Lucas é porque ele planta na cabeça da gente, e a gente entende com tanta facilidade. E aí eu te garanto, Pedro, eles nunca te esqueceram. Eles nunca te esqueceram, e foi poucos dias, né? Não, acho que não chegou nem a um mês, né? Mas foi o suficiente para eles não esquecerem. Eles não sabiam até desse momento de você comigo, né? Aí os alunos lá do 8º, que é uma turma que era, na sua época, era o 7º ano, comentando questão de reforço pela manhã, mas com ele falava com tanta naturalidade que a gente entendia tão bem. Aí eu acho que é porque eles tiveram essa conexão inicial contigo. E aí eu acho que às vezes falta mesmo essa conexão inicial. Eu vejo que eles querem alguém que fiquem nessa, na mesma régua, como você falou anteriormente, porque eu trago o professor Tiago como exemplo. O Tiago, eu acredito que não porque seja educação física, mas é porque ele vai e traz para a mesma régua, até a maneira de falar, a maneira que ele, em momentos ele fala sério, mas eu tenho um momento de brincar, eles brincam muito, e eu acho que ninguém dos alunos diga assim, eu não gosto do Tiago. Então, assim, vão dizer que é porque irão dizer, né? Irão falar que é porque é o professor de educação física. Mas eu percebo isso, é porque ele mede na mesma régua, a questão até do conversar. Eu vejo que tem muitos alunos que confiam nele, falam suas dores, alguns relatam dores maiores que a gente tem que intervir. Então, falta isso, essa questão da confiança do aluno, do adolescente. O adolescente é desconfiado demais. Para ele confiar, dá trabalho. Até porque, eu entendo, porque todos nós já fomos adolescentes, não é? Eu acredito que eles, por exemplo, eu tenho medo de me abrir com a Fabiana e ela chamar minha mãe e falar tudo o que aconteceu. E assim, eu tenho abertura com alguns alunos, eu sempre falo, me chamem, podem confiar que não vai ser relatado, mas são poucos esses alunos que eu tenho essas conversas, porque ele já também está entranhado neles que eu sou a general. Eu sou a general, porque eu tenho que, em alguns momentos, falar um pouco mais rígida com eles para a gente manter o controle da situação, não é? Mas a gestão em si, Pedro, para mim é uma escola. Estou no 5º ano e está sendo uma escola que, quando eu olho para a Fabiana de 2021, que eu olho para a Fabiana de 2022, 2025, perdão, são duas pessoas totalmente diferentes quanto à visão escolar, quanto à visão do público adolescente, principalmente. Quando eu cheguei na gestão, eu era, sim, muito rígida, principalmente com os profissionais. Eu falava, a gente praticamente não tinha aquele diálogo do professor sentar comigo e falar suas dores. Eles tinham receio de mim,
e eu tinha consciência disso, em alguns momentos de reuniões eu falava, mas ainda hoje ainda tem alguns que têm receio, mas eu falo, não precisa ter medo, que eu não mordo, que dá certo. E aí eu cresci muito, 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 Pedro, muito, muito. Trabalhei a paciência, a gente trabalha a questão da paciência, às vezes o mundo está se acabando, tem dias que a gente se estressa mesmo, a gente fala o que não deve, principalmente para os nossos docentes, que muitas vezes em alguns momentos eu peço perdão não direcionada, mas eu sei os momentos que a gente peca na questão da gestão, porque é um negócio bem estressante, só sabe o que é gestão quem já foi ou que está nela. E aí, o público adolescente foi meu professor, por incrível que pareça. Foi um dos meus maiores professores. Lá no início, eu queria manter aquela professora que eu era para o público adolescente, que eu não queria brincadeira, eu queria que o aluno assistisse a aula, sem dar um pio, eu não queria conversas. Aí, se você pode perguntar aos outros professores, em algum momento eu dei aula na Nova Olinda antes de seletivo, antes da gestão. Mas eu vi que não é bem assim. E eu tenho que buscar conversar com eles, tentar me abrir para que eles tenham confiança em mim, tentar falar na mesma régua, apesar que tem horas que eles querem ter mais intimidade do que devem ter, não é? Mas eu tento falar na mesma régua com eles, chamo a atenção quando necessário. E aí estamos aí nessa luta de aprendizado, porque eu acredito que o professor, o gestor, querendo, é uma escola constante. E a gestão, para mim, foi um amadurecimento enorme como educadora. Certo. Ó, e assim, pegando o gancho do que você falou, dos alunos, e eu te falado anteriormente da amizade que o professor tem que ter com os alunos, tá? E assim, por que que, por onde eu passo, os alunos gostam da minha aula e respeitam a minha aula? Assim que eu cheguei para dar aula no General Gaioso, é, assim que eu adentrei dentro das salas lá do sexto ao nono, assim que eu cheguei, eu vi o olhar dos alunos, né? Aquele olhar curioso, quem é esse? Quem é esse professor novo? E assim, aquele olhar tipo de assustado, né? E aí, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu falei foi a seguinte: olha, me apresentei para eles e tudo mais, falei, eu tô aqui, mas eu sou amigo de vocês. E eu fiz uma coisa que, se eu falasse para um monte de professores, eu falasse que eu entreguei o poder da sala de aula nas mãos deles, alguns professores talvez estranhariam isso, né? Esse cara é doido, como é que ele vai entregar o poder na mão dos alunos? Quando eu digo entregar o poder na mão dos alunos, foi da seguinte forma, no quesito a gente sabe que na sala de aula, muitos dos alunos, principalmente do sexto ao nono, tem essa questão de sair. Professor, eu quero beber água. Professor, eu quero ir no banheiro. Professor, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. O que foi que eu fiz? Eu cheguei para eles e falei assim, ó, pessoal, eu sou amigo de vocês, eu tô aqui e não tô aqui para brigar com vocês, que é o que acontece muito na sala de aula hoje. O professor chegar e dizer, vocês são isso, são aquilo, tal, tal. Não adianta brigar, hoje não adianta brigar. Você briga, entra por um ouvido, sai por outro. Fica até pior. Então, eu cheguei para eles e falei, ó, sou amigo de vocês e o negócio é o seguinte, eu sei que é bom você ir lá fora, você beber água, você descansar sua mente, você ir no banheiro, é muito bom. Só que nós, na nossa aula, vamos ter uma regra. A regra é a seguinte, se vocês conversarem muito, ninguém vai sair. Se vocês ficarem comportados, pode sair até a turma toda, de um por um. Mas se todo mundo ficar em silêncio e prestar atenção. Esse cara olhando assim um pro outro. E aí eu falei, é isso mesmo que você está escutando. Se ficarem todo mundo em silêncio, prestando atenção na minha aula, pode sair de um por um. E aí, isso funcionou. Por incrível que pareça, isso funcionou. Turmas que eu vi outros professores relatando que essa turma tal não presta atenção, essa turma tal não faz isso nem aquilo. Isso funcionou. Por quê? Quando tinha 2 ou 3 conversando, eu falava, ei, galera, ó, vocês estão perdendo ponto. Tá lembrando da nossa regra lá, da nossa amizade?
isso aí que vocês estão falando, isso aí que vocês estão fazendo, essa conversa aí, tá quebrando o princípio que a gente estabeleceu. Aí eles paravam e voltavam a prestar atenção. E aí, quando eu vi aqui a sala, estava começando a conversar um pouco mais, e aí vi um aluno e pedir, professor, posso ir no banheiro? Aí eu dizia, infelizmente não. Sabe por que você não pode ir no banheiro? Por culpa do seu colega. Por isso você não vai no banheiro. E aí, de certa forma, o aluno pensava duas vezes antes de conversar, porque ele estava prejudicando a ele e ao colega dele. E aí, eu fiz a seguinte analogia: pessoal, isso aqui é um barco. E todo mundo está no mesmo barco. Se você está conversando, você está prejudicando a você e ao seu colega, porque ninguém vai sair. E aí, querendo ou não, essa fala minha foi uma fala, de certa forma, uma fala de respeito, porque eu não cheguei para eles e impus. Ninguém vai sair. Não. Eu cheguei e falei, ó, nós somos amigos, vocês me ajudam, eu ajudo vocês. Vocês prestam atenção na minha aula e vocês têm liberdade para ir no banheiro e beber água. E isso funcionava bastante. E sem contar aqui, outro ponto importante. Outro ponto que eu criei para ter essa ligação entre aluno e professor, para eles verem essa identificação, foi um dia que eu lembro até hoje, eu fui com a camisa de um time, de uma seleção. Algo que não é convencional. Geralmente o professor vai com a farda da escola, ou vai tudo bem arrumado, tudo vestido. Só que o meu objetivo era criar identificação com os alunos. E como eu sei que a maioria dos alunos lá gostavam de futebol, tinham toda essa ligação, eu fui com a camisa de time. E isso, querendo ou não, nos outros dias, fez os alunos criar essa conexão comigo ainda mais. Então, assim, veja que são pontos que parecem simples, que parecem coisas bestas, mas que funcionam. E o porquê disso? Porque eu sempre me importei em ver o que é que os alunos queriam. Porque quando eu vou dar aula, eu não vou dar aula para mim, eu vou dar aula como se eu fosse um aluno que estivesse ali assistindo. Porque eu já fui aluno. Ainda hoje sou, porque estou na universidade, ainda hoje sou aluno. E eu sei o quanto é chato você estar ali na sala de aula e não sair daquilo, e o professor não lhe instigar, e você não vê sentido naquilo que está sendo passado. Então, aquilo que eu vivo na minha pele, eu tento fazer de uma forma diferente com os meus alunos. Eu acho que por isso que eles gostam, por onde eu passo, por onde eu dou aula, os alunos gostam. Eu acho que é por isso. Eu acho que essas coisas aqui que eu estou falando, eu não estou falando aqui para me exibir nem nada do tipo. Eu quero que você, professor que esteja me assistindo, busque isso, busque essas alternativas, busque essas inovações, porque isso é trazer a atenção do aluno para você, é você criar essa intimidade, criar essa conexão. E, com certeza, isso vai melhorar bastante o quesito sala de aula, né? Queria saber o que você acha a respeito aí dessas técnicas aí que eu utilizei. Sem dúvidas, com certeza, sem dúvida. É um trabalho árduo, como você falou, mas eu volto a falar, a gente tem que ir na mesma régua deles, a gente tem que tentar ver o que eles realmente gostam, apesar de ter alguns dos nossos docentes, eu não estou falando general gaioso, falando mesmo generalizado, que às vezes não querem ter esse trabalho, que acha que se der intimidade é pior, mas eu trago para você, minha última experiência em sala de aula foi agora em junho, professora de português teve que se ausentar, não é? E aí a gente prova Brasil aí, que é o IDEB, e aí eu já tinha experiência, porque eu já tinha trabalhado com reforço anteriormente, justamente no General Gaioso, e aí eu fui lá. Foi um desafio, porque eu tive que juntar gestão e sala de aula, né? Então, a gente deixa um pouco como é que eu posso dizer? Devendo. A gente fica devendo dos dois lados. Mas eu tentei dar o meu máximo com essas turmas, e por incrível que pareça, mas você é a diretora. Sim, mas aí se você não tentar ver o lado do aluno, é difícil, é complicado, porque uma das turmas que a gente tem mais dificuldade
no mês em questão, um dos alunos o mais rebelde, pode-se dizer assim, tirou nota azul, e aí eu comemorei como se eu estivesse ganhando a Copa do Mundo, porque eu já trabalhei com públicos extremamente difíceis, tipo aqueles programas de aceleração de alunos, tipo Se Liga, lá do Ayrton Senna. Eu trabalhei com aquele programa em Castelo, e eu só trabalhava com a demanda bem difícil, de zonas perigosas de Castelo, que a gente sabe que a realidade deles era bem difícil, aí vem aquela questão da agressividade, e como o convívio deles em familiar, existia várias situações por trás. E era uma luta, eu consegui, eu não nego, eu chorei algumas vezes dizendo que ia desistir desse público. Então, assim, a gente tem que dizer que dá certo e confiar. E aí, essa turma em questão, eu dava pouquíssimas aulas, mas, por incrível que pareça, eu não sei se eu fiquei a turma em questão do general, viu? Eu não sei se ficou alguma coisa marcada neles, mas daquele dia de junho até hoje, a nossa relação, o nosso relacionamento mudou. É outro, não é mais aquele anterior. Eu consigo conversar com as meninas sobre alguns assuntos de adolescente, de mocinhas, e consigo conversar com os meninos sobre também o futebol, porque eu também conheço pouco, mas eu vivo em casa que sou rodeada de homens. Eu tenho 2 filhos homens, idosos por futebol, esposo do mesmo jeito, então, e desde sempre eu sempre gostei de futebol. E aí, com a turma do 9º ano, a gente discutia muito isso, e eu acho que eu trouxe algo, eu plantei algo neles, porque o meu relacionamento com essas turmas de 9º ano, que estão saindo agora, que meu coração já está sofrendo, que eu vou perder eles, e com essa turma de 8º ano, eu acho que mudou. Foi dias difíceis, eu não nego. Foi dias que eu liguei para a secretária, chorando mesmo, que eu não aguentava mais, que não estava dando conta de nada, principalmente a gestão. Mas foi mais um aprendizado na minha vida, foi mais um ensinamento e mais um amadurecimento, que eu acredito que eu consegui algo. Mesmo que pequeno, mas eu consegui algo com eles, que eu consigo conversar com eles, eu consigo chegar na turma e conversar com eles tranquilamente. Porque se eu for gritar, Pedro, é pior. Se eu gritar, eles gritam mais alto comigo. Então, a gente tem que ir naquela mesma régua. Exatamente. Como eu falei, hoje em dia, você chegar na sala de aula e brigar com os alunos não funciona mais, não funciona. Foi do tempo que o aluno atendia o professor para questão de disciplina, o professor chegar e falar, é assim, e o aluno obedecer. A gente não vive mais nesse tempo. Se você, que é professor, está nos assistindo, se você ainda utiliza essa metodologia, saiba que você é um professor ineficiente. Tá? Você é um professor ineficiente. Isso aí não funciona mais, e você que está me assistindo agora e que tem esta metodologia de chegar na sala de aula e tentar dar sermão nos alunos, saiba que isso aí não funciona. Tá? Por que que isso não funciona? Você vê os resultados na sala de aula, e eu mesmo, como professor, eu me imagino, se eu fosse um aluno e eu tivesse lá, por exemplo, geralmente o professor brinca com a galera que está lá no fundão. Se eu fosse um aluno lá do fundão e o professor começasse a brigar, eu ficaria, sinceramente, só olhando para ele assim, meu Deus, será que ele acha que vai me mudar com isso? É dessa forma que os alunos pensam. O professor está lá na frente, morrendo de brigar, e o aluno está lá, tá dando risada, meu Deus. Então, isso aí não funciona mais. Você tem que chegar e tentar criar uma atividade com o aluno, mas ao mesmo tempo também você tem que saber a hora de frear e dizer a hora que Impor limites. ter respeito por limites, exatamente. E aí é isso. O aluno, ele tem que sentir que você que é professor é um deles. É isso, tá bom? Então, agora partindo para o próximo tópico, um tópico bem interessante, tecnologia.
Eu quero saber como é que a escola lida com o uso de tecnologia. Eu sou tranquila quanto à tecnologia, eu sempre fui muito curiosa, eu gestora, eu pessoa, eu não tenho medo de mexer em nada, porque se der problema, tem que ajeite. Então, eu sou bem tranquila quanto à tecnologia. Meus docentes ainda têm muitas dificuldades quanto a isso, muita dificuldade, até mesmo porque foi exigido deles já há pouco tempo, não é? E aí a tecnologia chegou, por mais que alguns achem que já está com muito tempo, mas é algo novo, querendo ou não, é novo. Eles tentam acompanhar o ritmo das tecnologias, mas, como você sabe, a tecnologia voa, e se a gente não voar junto com ela, nós não acompanhamos. E aí temos dificuldades, sim, quanto a alguns professores, no uso das tecnologias, na nossa escola, principalmente aquele público que já está há mais tempo lá na instituição, são os que têm mais dificuldades. Mas estamos ali para ajudar eles, para que consiga ter êxito em alguma coisa que venha a procurar. Mas também tem aqueles também que não querem aprender. Tem os que não querem, né? Tem. E isso aí é em toda escola, tá? E assim, é muito importante que os profissionais se capacitem para isso, porque assim, tecnologia é o futuro, tá? Por exemplo, vocês que estão nos assistindo aqui agora, se não fosse a tecnologia, vocês não estariam nos assistindo, tá? E aí, assim, Fabiana, eu queria saber também quanto à questão da tecnologia aos alunos. Você acha que os alunos do interior, eles têm acesso de qualidade a essa tecnologia? Por exemplo, as aulas de matemática online, vocês acham, não sei se vocês da escola acham que tem um nível satisfatório ou por causa de falta de conexão, algo do tipo, esse nível de acompanhamento é um pouco menor? Pedro, quanto à questão do nosso alunado, acredito que todos eles, que eu conheço bem eles, todos eles têm um celular, o pai ou a mãe tenha. Agora, o uso de internet, assim, de qualidade é um pouco mais difícil, né? Eu não sei se, mas acredito que em todos os interiores do nosso município já tenha algum sinal de internet, mesmo que seja do grupo escolar. Mas, assim, no uso das aulas online, por exemplo, plataforma, você criou a sua plataforma excelente, maravilhosa. Eu sempre procuro estar falando, falo para os monitores, comento com eles também, mas existe também o desinteresse em ligar aquela bichinha lá, acessar e estudar, porque eles acham mais interessante o nosso público adolescente, não só adolescente, que a gente tem falado muito do nosso público adolescente, os bichinhos é para estar revoltado comigo. Mas desde criancinha, Pedro, desde a educação infantil, os pais, a primeira coisa que dá é um celular para o menino ficar quieto. E aí eles ficam ali quietos com o celular, e aí crescem assim, e aí não acham atrativo estudar numa plataforma, que lá é maravilhosa, porque eu acessei ela e aí a gente, porque o meu filho também é aluno, né, nono ano, eu acessei ela no perfil dele e eu vejo que é muito boa. São assuntos muito fáceis deles pegarem, para que eles possam ter dificuldades com, por exemplo, com o professor Jailson, com o professor Enilson, que são os meus dois matemáticos, e lá tem, claro, de outra maneira abordada que eles talvez possam entender, mas eles acham mais interessante TikTok, o Free Fire, o Instagram, e por aí vai. Eles acham bom. Os grupinhos de WhatsApp, eles nem usam muito também, mas eles acham bom. E não acho que eles não veem atrativo em estudar online. Eu tenho essa dificuldade. Alguns, pouquíssimo, Pedro, a nossa porcentagem é muito pouca em acesso
ao estudo em plataformas digitais, não só a sua, mas as outras também. Eles são mais ligados nos jogos, nessas coisas fáceis e alegres da vida deles. Inclusive, isso é uma coisa aí que a gente está trabalhando, e a partir do próximo ano, as nossas aulas serão diferentes. Por que diferentes? Né? A gente vai se atualizar, a gente vai sair da questão de aula em si, aqui do professor explicando em si, a gente vai se atualizar e as nossas aulas vão ser diferentes. A gente vai atrair a atenção dos alunos se adequando a eles, né? Como você falou, os alunos hoje em dia é TikTok, é Free Fire, é Netflix, e as nossas aulas aí, a nossa plataforma vai ganhar uma repaginada aí, já estou dando spoiler, uma repaginada diferenciada. Então, assim, vai ser muito atual para os alunos e eu tenho certeza que essa quantidade de acessos aí vai aumentar bastante, porque a gente vai trazer novidades, tá? A gente vai trazer novidades não só para os alunos, mas também para os monitores e professores. Então, fiquem ligados aí, vocês que estão nos assistindo. Spoiler aí, próximo ano tem muita novidade, tá? E aí, como você falou aí, os acessos são poucos e eu sinto essa questão, principalmente dos alunos do interior, essa dificuldade do acesso e também a falta de interesse, muitas vezes, né? Por quê? O aluno, de certa forma, hoje em dia, ele já passa pouco tempo em casa, ele passa a maior parte do dia na escola. E aí, quando ele chega em casa, o que ele menos vai querer é É saber de estudar. estudar. O que ele menos vai querer é saber de estudar. Então, assim, é realmente desafiador, né? Só que é um meio que, se a gente souber trabalhar com ele e souber puxar esse interesse dos alunos, esse é o meio essencial para o aprendizado. Por quê? Hoje eu tenho cerca de 650 alunos de forma online, tá? Coisa que se eu fosse professor no ambiente físico, eu não teria essa quantidade de alunos. E assim, eu tenho alunos que eu já acompanho eles 2, 3 anos. Coisa que se eu fosse professor também de forma física, eu não poderia fazer isso. Eu tenho alunos hoje que me procuram somente quando tem dificuldade, por exemplo, vai fazer uma prova semana que vem e está com dificuldade tremenda, e aí o aluno vai e me procura, né? E aí eu consigo destrinchar esses assuntos para ele. Então, assim, querendo ou não, as escolas hoje têm que se adaptar a essa tecnologia, tá? E também os alunos têm que enxergar a tecnologia hoje como um meio essencial. Tá? Daqui uns dias, você vai ver que esse negócio de você ir para a escola, muitos alunos não vão mais. Por quê? Porque os ensinos estão avançando. Veja só as universidades. Muitos dos cursos que eram presenciais, hoje são EAD, né? E isso é o futuro, tá? Isso é o futuro. É aula online. Por que aula online? Porque quando você vai para a escola, você vê muito conteúdo teórico. Muito conteúdo teórico. E teoria você pode ver de qualquer lugar que você estiver, tá? Só que o bom da escola, e que a gente tem que colocar isso na cabeça dos alunos, é que você não vai só aprender conteúdo teórico, você vai para socializar também. Você vai para socializar. E socializando você aprende, você ganha maturidade. Então, assim, além do aluno ter essa visão de que a tecnologia é o futuro, que eu preciso assistir aulas online, eu também preciso ir para a escola física, porque lá eu vou ter convivência com as pessoas. Lá eu não vou ter somente o conhecimento teórico, eu vou ter o conhecimento prático e o conhecimento de vida. Conhecimento esse que eu não posso adquirir online. Né? Então, assim, é bacana Verdade. que o aluno tenha essa visão, né? E eu queria saber de você, que você acha dessa interação de tecnologia com o ambiente de sala de aula, né? Que o aluno tem que ter essas duas visões, né? É interessante, é inovador. Eu acredito que chamaria mais o nosso público para fixar o olhar, mas a gente também tem aquela deficiência das nossas redes de internet, porque tem muitas coisas que a gente quer Sim, fazer, sim, mas a nossa rede de internet não dá.
Tipo, se eu for colocar o planeta Terra, o Google Maps para direcionar a aula de geografia, por exemplo, em tempo real, não vai rolar, porque é necessário uma internet de qualidade para que funcione. Você ter ideia, voltando para o General Gaioso, a internet não consegue alcançar todo o espaço escolar. E daí você tem uma ideia. Por exemplo, quem está aqui do lado da sala da gestão, muito bem, mas quem está lá no final do corredor, ela já é fora. Então, assim, a gente precisaria primeiro investir muito na internet, na qualidade de internet, porque, assim, usar as tecnologias, mas é necessário ter também esse acesso ao mundo online, porque tem muita coisa interessante que pode ser trazida para a sala de aula, mas para isso a gente teria que ter uma internet, uma rede eficiente, e infelizmente não temos, nem sei quando vamos ter, não é? Por mais que eu acredito que tem alguns professores que queiram fazer, por exemplo, um quiz online, você não consegue, eu quero competir bem aqui com minha turma, vamos montar aqui duas equipes e fazer esse quiz online, não vai dar certo, não tem condições, porque não vai abrir, não, e se abrir vai ficar travando, você não consegue assistir um vídeo no YouTube, eu vou colocar aqui o vídeo para vocês assistirem, sem. Primeiro a gente vai ter que ter aquele sofrimento de baixar o vídeo para passar lá, a gente não consegue botar ele ao vivo. Então, assim, a nossa tecnologia depende de muitos fatores. General Gaioso ainda é muito pobre na questão de tecnologias. A gente tem aí os programas do governo federal, como a Educação Conectada, mas é insuficiente para a demanda. Nós temos quase 300 alunos, e com a turma de educação de jovens e adultos, ultrapassamos os 300. E aí tinha que ser uma rede bem eficiente para que tenha qualidade para os alunos, quando necessário, né? Porque a gente sabe que o uso de telefone em escolas é proibido, mas quando fosse necessário, por exemplo, professor, hoje, Fabiana, eu te peço autorização que minha turma amanhã vai trazer celulares para a gente resolucionar atividades em sala de aula online. Não vai rolar. Não vai rolar porque se eu ligo o meu celular, os outros não vão funcionar para abrir aquela mesma atividade. Então, primeiro, para a gente ter essa tecnologia de qualidade, precisaria muito de internet, certo? Que falta também a questão de alguns, como é que eu posso dizer, alguns materiais de capital, por exemplo, eu precisaria expandir a questão de receptores de sinais dentro da escola, precisaria colocar esses receptores em cada canto da escola, precisa de todo um aparato para que desse certo as tecnologias. E eu não sou contra de jeito nenhum, sou extremamente a favor do uso das tecnologias para que o aluno consiga avançar na aprendizagem. Eu até acredito que a educação e tecnologia, elas entrelaçadas, dá super certo, porque eles estão inseridos nessa tecnologia, com o uso das redes sociais, com o uso dos aparelhos celulares, você observar os alunos, ou os alunos não, o aluno, o adolescente em si, eles procuram os melhores aparelhos, para estar ali nos seus jogos, né? Nem porque, eu vou precisar disso para me estudar tal coisa, não, é para ter melhor funcionalidade nos jogos dele. Então, assim, quando eu falo, se a gente unisse esses jogos com o estudo, e uma tecnologia de qualidade, uma internet de qualidade, uma rede de qualidade, eu acredito que a gente teria passos bem, bem avançados, que eu possa dizer, quanto à aprendizagem do aluno, porque eu acredito que eles iriam se interessar mais
A gente ia ter aquele momento de dor de cabeça que eles queriam ter lá na rede social, em sala de aula, né? Mas eu acredito que eles iriam ter, sim, aquele interesse, aquela vontade. Eu tô, aqui é meu mundo. E aí, até os nossos professores entenderem isso, dá trabalho, porque eu tenho esse entendimento, mas assim, ao mesmo tempo, eu sou receosa. Será se daria certo? Se eu fizesse, por exemplo, essas normativas que o governo estadual e, consequente, o municipal fez com a questão do celular em sala de aula, né? Mas se viesse a liberação, e se eu liberasse e trouxesse celulares para a sala de aula, será se funcionaria? Aí eu fico em dúvida, porque meu público, eu acho que a gente tinha que ter uma conscientização, assim, fora do comum, para que eles entendam que aquele momento seria também para estudo, e não só para estar brincando entre as redes sociais. Seria um trabalho árduo, bem difícil, mas acredito que a gente conseguiria, né? Os países de primeiro mundo estão aí todos trabalhando com tecnologias em sala de aula, né? Alguns em casa, às vezes não vão mais nem para a escola, não é isso? Então, o novo sempre dá medo, mas a gente tem que enfrentar também o novo. Exatamente, e assim, é como você falou, é um conjunto, é uma série de coisas. Se você não tem uma internet de qualidade, não tem como você ter acesso de qualidade, né? E assim, talvez esse seja um dos motivos também que, de certa forma, desmotive os alunos a estudarem de forma online, tá? Porque às vezes a internet que eles estão lá, mal abre o Instagram que eles querem acessar, né? Quem dirá abrir um vídeo para eles assistirem. E assim, é um conjunto de coisas. Coisas essas que muitas vezes são difíceis da gente solucionar, como é o caso de proporcionar uma internet de qualidade, muitas vezes não é tão simples, né? E é algo que é essencial, é algo que é essencial. Então, eu sinto também que muitos alunos que não assistem, não é nem porque não queira, é porque realmente não tem condição, né? No caso da internet, né? Internet ruim, um acesso ruim, e isso com certeza é algo que é essencial. E quanto à questão da tecnologia dentro da escola, por que eu digo que é algo bacana e que eu sempre reforço isso? Por quê? Você dando a tecnologia na escola, você pode direcionar o aluno para aquilo que ele gosta. Por exemplo, eu tenho um aluno, vamos supor que eu tenho um aluno que ele gosta muito de carro, e aí eu estou dando aula para ele de matemática. E aí eu posso explicar para ele como é que funciona aquele carro, utilizando princípios matemáticos. Então, eu estou juntando uma coisa que ele gosta e eu estou juntando junto com o assunto que ele tem que aprender. E tudo isso eu estou mostrando para ele na tela de um computador, estou mostrando como é que funciona e tudo mais. Perceba o quão interessante é isso, o quão instigante se torna esta aula. Então, realmente, essa questão da tecnologia é algo que é o futuro e é algo que a gente espera que esteja, com certeza, mais presente nas escolas, tá bom? Então, para a gente finalizar o nosso podcast, tá bom? Eu queria saber de você se você tem uma história marcante dentro da escola, uma história marcante, uma história engraçada, uma história emocionante que você gostaria de compartilhar aqui conosco. São muitas histórias, são muitas histórias ao longo desses anos, como professora, nesses 5 anos como gestora. E como gestora, carrego comigo um determinado aluno, que eu estou falando, todo mundo vai saber quem é ele. Eu não vou citar nome, mas eu carrego ele comigo no meu coração, mas, infelizmente, ele não está na nossa rede de ensino, por conta de questão familiar e aquela questão estrutural. E esse menino, ele é aquele menino que veio para tirar a paciência de muitos professores, ele veio para mexer com o convívio escolar, mexer com a estrutura das salas de aula. E aí eu acho que eu fui até mais do que uma mãe, para conseguir
com que ele tivesse algumas melhoras significativas. Ele atualmente ele é laudado. Lutei muito para conseguir isso dele. Eu fui com ele para Teresina, eu junto com a família até então que cuidava dele. Menino extremamente, na época, agressivo. Eu acredito que hoje ele é também, porque hoje ele talvez não tenha, a escola não tenha o cuidado que eu tinha com eles. Algumas pessoas diziam que eu fui mãe dele em outra vida, que não pode eu gostar de um desafio daquele tamanho. Mas foi um desafio, assim, que me marcou como gestora e que me marca. Ontem mesmo eu já estava falando sobre ele, até procurando aqui o contato de uma pessoa próxima minha, que ele está na rede de ensino vizinha, para me saber a atual situação dele, porque eu me preocupo, ainda continuo preocupada com ele, porque eu guardei ele para mim como se fosse um dos meus filhos. Eu acho que eu tive até mais dor de cabeça com ele do que até com os meus filhos, com certeza. Eu enfrentei professores por conta dele, eu enfrentei alunos, enfrentei pais, eu fui tipo aquela leoa, porque eu sabia de todo o histórico dele desde quando o nascimento, todo, todo, todo. Então eu tinha aquele pesar de tudo que ele passou e o que ele ainda passa. Então eu enfrentei pais, fiz reuniões, briguei, enfrentei alguns funcionários da escola por conta dele. Funcionários ficaram como é que eu posso dizer, ficaram de cara virada para mim, porque eu defendia ele, mas era um aluno, ele é um aluno e eu tinha que defender ele. E hoje, eu acho que ele também conseguiu plantar essa semente na última professora dele, que eu trago ele porque ele foi um desafio enorme, porque ele era extremamente agressivo, uma criança de hoje. Ele começou comigo com 6 anos, ele saiu agora com 10 e continua sendo criança, mas uma criança com infinitos traumas, e aqueles traumas me sensibilizava ao máximo, isso ali me doía, e ainda dói extremamente, e ele ficou marcado na minha gestão. E as histórias engraçadas são mesmo com minha equipe. A gente tem os momentos de alegria, aquelas palhaçadas, tem uns que são mais chegados a mim do que os outros. Eu tenho aquele grupinho que está mais ali para as brincadeiras, eles sabem quem são eles. A gente guarda muita história engraçada que aconteceu na escola, que a gente não pode falar aqui, mas são momentos de aprendizado também. Tudo que foi passado ali naquela instituição, que passa até hoje, foi tudo ensinado, foi tudo uma questão de ensino para mim. Guardo também alguns amigos também memoráveis na educação, principalmente na rede de ensino de Castelo. Aqui eu já conheço desde sempre os meninos que eu trabalho hoje. Guardo comigo alguns nomes em Castelo que trago também como exemplo para mim, gestora. Eu trago Joana Dark, que é uma diretora de excelente qualidade, que eu tentei e tento, não chego aos pés, eu acredito, dela como gestora, porque ela é, assim, impecável, mas eu tento dar o meu máximo para que eu chegue pelo menos um pouquinho, porque eu venero demais o trabalho dela. Isso eu sempre falo para todos que estão à minha volta. E, assim, os momentos, a gestão é esses momentos de desafios, altos e baixos, choros e alegrias, e estamos aí. Enfim, são experiências, né? Experiências que somente o convívio de você estar na escola, você ganha essas experiências. E o que eu tiro de aprendizado sobre isso que você falou, do aluno, que ele marcou, é que nós, como professores, não só professores, mas como gestores, que sejamos mais humanos, tá? Que quando a gente estiver dentro da sala de aula, que a gente saia do nosso, de certa forma, patamar de professor e que a gente seja mais humanos, tá? O que mais a gente vê hoje, o que mais eu vejo
não só nas escolas, mas também na universidade, é o professor estar aqui e, de certa forma, ele dá a aula dele, ou ele está na escola enxergando os alunos aqui embaixo. E não é assim, tá? O ambiente escolar é um ambiente que tem que ser humano, tem que ser humano. Você tem que ver e enxergar o que o seu aluno está passando. Muitas vezes o aluno está ali, você não sabe o quanto de desafios que aquele aluno está passando. Dentro daquele universo dele, as complicações que ele vive. Então, assim, é você chegar e abraçar isso. É você chegar e acolher aquele aluno. Tá bom? Então, parabéns pela sua atitude de você ter acolhido esse aluno. Com certeza, se alguém ao redor dele não reconhecer isso, ele com certeza reconhece. Porque isso é uma coisa muito bacana. Você acolher o seu próximo e você acolher o aluno. Tá bom? Então, parabéns por isso. E eu queria que você deixasse uma mensagem aí final para os seus alunos e para as famílias aí que fazem parte da Unidade Escolar General Gaioso de Almendra. Aos meus pequenos da educação infantil, às minhas moças e rapazes fundamental menor, maior, eu desejo, assim, um caminho infinito de luz, aprendizado e conhecimento, e que eles brilhem muito futuramente, especialmente a minha turminha do 9º ano, que está saindo agora, e aí eu conheço eles desde bebês, porque eu trabalhei ainda um momento com eles lá, né, no General Gaioso, e a gente se vê, se pega olhando, eita, como o tempo passa rápido, e a gente já vai nos despedirmos. Desejo infinidade de sucesso, eu como gestora, como mãe de já estou com meu coração apreensivo, porque eles irão nos deixar, mas desejo, assim, um mundo de infinidades para eles, que eles alcancem todos os desejos que vierem à mente deles. As famílias, eu peço mais apoio para com a nossa escola, porque eu, gestora, e os meus docentes, eles estão lá, a gente sempre procura a família, é porque queremos o melhor de cada um dos filhos dele, a gente nunca procura a família para que queiram prejudicar as crianças e adolescentes, a gente procura para melhorar. Então, assim, a gente pede mais uma vez esse apoio a cada um dos pais, porque eu digo a vocês, família, tenham certeza que o aluno bom tem uma família maravilhosa por trás. O aluno bom, que eu digo, é aquele aluno respeitador, aquele aluno que assiste às aulas, que faz tudo bonitinho, que tem aquela preocupação, que chega bonitinho na escola, independente de nível social, não é porque você tem um nível melhor ou pior, que seu filho vai chegar de todo jeito, não é? Tem uma família maravilhosa por trás. Então, assim, eu peço a todas as famílias esse olhar para os filhos de vocês. São filhos, e eles estão em fase de crescimento pessoal, crescimento estudantil. Então, assim, eu peço esse apoio de vocês durante toda a vida estudantil deles, porque eles precisam muito desse apoio. E aos meus docentes, muito obrigada aos meus docentes, a todos os funcionários que fazem a Unidade General Gaioso. Muito obrigado pelo apoio infinitivo, eu já vou lá para a matemática, é infinitivo. O apoio que eu tenho, que eu tenho, que eles têm comigo, eles estão sempre ali prontos a procurar sempre o melhor, e é isso, nossa equipe busca sempre o melhor para o nosso alunado, que seja maravilhoso enquanto durar. E já aproveito e já desejo a todas as famílias e os nossos alunos que o ano, que sejam felizes, que tenham um Feliz Natal, que o ano de 2026 seja, assim, infinitos de conquistas para nossas escolas, para os nossos alunos, para as famílias e para nós docentes, porque a cada dia que passa, mais difícil está ser docente no Brasil.
E aí é isso, Pedro Lucas, eu agradeço demais, mais uma vez, o convite para essa conversa maravilhosa. Quando eu recebi, eu fiquei, assim, temerosa, mas eu não imaginei que fosse, assim, uma conversa tão leve como foi hoje. E os próximos que você fizer o convite, que aceitem, que eu garanto que não irão se arrepender. Foi muito bom. Obrigado, muito obrigado. E eu que agradeço, tá? Por você também ter aceitado o convite e ter trazido a sua experiência, não só como diretora, mas como ser humano, você ter trazido as suas experiências aqui. Com certeza, quem nos assistiu, com certeza aprendeu alguma coisa e tirou alguma coisa de muito positivo da nossa conversa, tá bom? Então, ó, muito obrigado, foi um enorme prazer receber você aqui. E sua dedicação à educação no interior inspira todos nós, né? Muito obrigado por compartilhar sua experiência e a sua visão conosco. E assim, pessoal, encerramos o nosso terceiro episódio do Pode Saber, né? Obrigado a todos vocês que nos acompanharam, né? E um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, tá bom? Esse é o nosso último podcast do ano de 2025, então nos vemos no ano que vem, tá bom? Aí no comecinho do ano, já em janeiro, a gente já vai ter o nosso quarto episódio, tá bom? E aguardem aí quem será o nosso próximo convidado, tá bom? Então nos vemos no nosso próximo episódio. Até lá! Até lá.